Nós vamos falar hoje da conversão. O que é uma conversão genuína, verdadeira? Após Deus regenerar o seu escolhido, o seu eleito, o indivíduo regenerado, agora então vê a verdade do Evangelho e responde ao chamado eficaz, passando pela conversão. A conversão, por sua vez, consiste de arrependimento e fé, ou como os teólogos gostam de chamá-la, de esses dois elementos, mortificação e vivificação, é a mesma coisa. A palavra conversão significa um voltar-se para a direção inversa, direção contrária. Esse é o significado da palavra conversão. Voltar-se para a direção inversa, contrária. A chamada ao arrependimento é evidenciada de forma marcante pelas Sagradas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento. Percebemos que os profetas incessantemente chamavam o povo que havia se distanciado de Deus ao arrependimento. Jeremias capítulo 4, verso 1: Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim, e se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. Oséias capítulo 14, verso 1: Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Joel capítulo 2, versos 12 e 13: Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quando João Batista apareceu pregando no deserto, a sua pregação também era uma chamada ao arrependimento. Mateus capítulo 3, verso 2: E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E no verso 8: Produzi, pois, frutos de arrependimento. Em Marcos capítulo 1, verso 4, está relatado dessa forma: Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Portanto, a chamada, tanto no Antigo Testamento como já evidenciada em João Batista, também é evidenciada da mesma forma no chamado que Jesus Cristo fez para o arrependimento. Em Mateus capítulo 4, verso 17: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em Marcos 1,15: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Lucas capítulo 5, verso 32: Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E posteriormente,
a Jesus, também os apóstolos fizeram essa mesma chamada ao arrependimento. Em Atos capítulo 2, verso 38, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 17, verso 30, o apóstolo Paulo, em seu discurso diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. E finalmente em Atos capítulo 26, verso 19, o apóstolo Paulo diante de Agripa, no verso 19 está escrito: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Em todas as escrituras nós vemos esse chamado ao arrependimento. E destes exemplos todos que vimos até agora, nós podemos também notar que a conexão entre arrependimento e fé é inseparável.